capítulo 2. Título da mensagem, ainda dá tempo, e vocês vão saber por que é esse título. Vamos ler apenas o versículo 12. Eu vou ler, porque essa escrita, a Ângela falou assim, que ficou um pouco difícil de ler, mas então eu vou ler. Portanto, agora diz o Senhor, convertei-vos vós a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, a Tua palavra é bênção, mas queremos que ela seja para as nossas vidas agora, Senhor. Por isso que cada coração, que esse seja uma terra fértil para receber da Tua palavra, e que a minha vida seja um instrumento, Senhor, para entregar essa palavra, a começar por mim. Essa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode sentar, meu querido. Para quem não tem acompanhado, nós estamos pregando uma série de mensagens, nos profetas menores. Já estudamos o livro de Oséias. Domingo passado nós falamos sobre o capítulo 1 de Joel. E hoje nós entramos no capítulo 2. Joel são apenas 3 capítulos. Aquele que nós falamos é um profeta que sabemos pouco dele. O que nós sabemos é que ele estava em Jerusalém. Foi conterrâneo de alguns homens de Deus que nós admiramos, tanto Jeremias, Isaías. Eles trabalhou com outros profetas. Em que sentido? Enquanto ele estava pregando, às vezes o outro estava pregando no sul, e toda essa questão dessa dinâmica da palavra. A primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. A palavra de Deus é tão coesa entre si, há uma integridade, uma fidelidade entre elas, que um autor secular chamado Harold Bloom, ele é considerado, ele já veio a óbito, professor de literatura de Oxford, ele era considerado um dos caras mais expertos em Shakespeare. E ele falando sobre obras, ele diz assim, olha, eu acredito na Bíblia, eu não acredito em Deus, ele falou, mas eu acredito na Bíblia com um único autor, desde esses quase 3.000 anos de escrita. E eu acredito porque existe como se fosse o mesmo autor durante tempos que continuava escrevendo, porque é uma harmonia muito grande, um livro vai completando o outro, e é uma história real, no sentido de que ela segue um padrão até chegar na cereja do bolo, eu não uso os termos, tá? É o Silas agora, na cereja do bolo, que é a proposta lá do primeiro livro de Gênesis, que é a questão do Messias, e de repente essa coisa, utopia ou não, da Nova Jerusalém. Eu fico contente, amado, porque se o mundo secular reconhece a autoria, se o mundo secular reconhece a veracidade, a integridade, a sintonia da Bíblia, é fantástico para mim. Eu dou aula de teologia, você sabe, eu sempre falo isso desde 88, e quando eu dou aula de hermenêutica bíblica, uma das coisas que eu trabalho, principalmente nos textos originais, ou grego ou hebraico, é por mais que você pega várias traduções, porque a grande discussão contemporânea é que as traduções, elas entram em confronto. Não entram em confronto. Eu tenho alguns originais, não entram. Você tem acesso a isso hoje por causa da cooperação de alguns aplicativos e algumas plataformas teológicas, você tem acesso a tudo isso, ok? Mas a coisa mais linda é ver isso que Harold Bloom falou, essa harmonia. Por que eu estou colocando isso? Porque Joel, ele é um personagem que ele vai falar exatamente que Isaías, que Jeremias falou, que Amós, daqui a pouquinho vai estar falando, que Abacuque vai estar falando, e que Paulo vai estar falando, e que Apocalipse vai estar completando. Que é exatamente de que eu e você precisamos entender qual é a questão relacional com Deus. E aquilo que nós temos falado, que a questão relacional com Deus não é eclesiástica, não é igreja, não é parede geográfica, mas a questão relacional com Deus é a transformação de dentro para fora. A igreja é um lugar, é uma consequência da necessidade tua de estar sendo alimentado, de estar em comunhão com os santos. Então não caia na artimanha do inimigo, porque eu tenho dito isso já desde o ano passado, e aliás, desde 2018, na transição, se você pegar algumas mensagens de 2018, eu comecei a pregar lá, que eu estava sentindo que o diabo começaria a trazer uma mentalidade de que eu não preciso de igreja, porque eu sou a igreja, ou eu sou o templo do Espírito Santo. E eu já disse várias vezes aqui, sim, nós somos o templo do Espírito Santo, mas a importância e a necessidade da comunhão com os santos. E é na comunhão com os santos que eu e você somos edificados. Você pode entrar no YouTube, pegar mensagem aleatória de 2018, está lá. Você vai ouvir eu em alguma mensagem falando isso. Então não caia nesse engano, não caia nessa questão, porque o povo
ele olha para as palavras de Joel e diz, não, mas nós estamos no templo. É como se você olhasse para todas aquelas questões que Deus está falando, assim, não, mas eu já fui batizado, eu dou o dízimo, e eu até vou, de vez em quando eu vou na igreja. Mas não é isso. Não é isso. Então nós precisamos entender o que está por detrás desses profetas menores para sermos despertados. Então esse capítulo descreve uma nação debaixo do juízo e da disciplina de Deus. Sim, uma nação que está sendo julgada. Capítulo 1 nós falamos, domingo passado, se você tiver interesse, você pode entrar no YouTube e pegar a mensagem. O título da mensagem domingo passado é Preparados, hoje você ainda dá tempo da preparação. Tá? Então, quando você olha essa questão da mensagem de Joel, ela é muito clara. Deus está falando, está vendo essa situação que está acontecendo aí na vida de vocês? Isso não é um sadismo da minha parte, não sou eu que estou querendo, eu vou aprontar com vocês, eu vou apertar a vida de vocês. Não, Deus está dizendo, se eu estou permitindo essa situação, é que talvez, ou talvez não, o que eu quero, Deus colocou, o que eu quero é que você olhe para mim, que na sua dor, na sua angústia, você aprenda que existe um Deus. Nas suas crises interiores, sejam familiares, profissionais, que você possa entender que existe um Deus. Então, é como se a palavra de Deus, através dos profetas menores, estava dizendo o seguinte, e está dizendo, existe vida a partir daqui, e existe vida além daqui. A questão toda é aonde que nós vamos nos posicionar. Moralidade. Você ter sido bacana, nunca ter roubado, nunca ter matado, nunca ter aprontado nada. Meu amado, se obras e moralidade salvassem, não haveria necessidade de Jesus Cristo ter morrido naquela cruz e nem dele ter ressuscitado para ser o nosso intercessor. Então, às vezes, nós precisamos entender que a mensagem bíblica daquele tempo estava preparando a nação para receber Jesus, e hoje nós temos igrejas pregando a palavra de Deus para nos equipar e nos preparar para vivermos uma vida nessa certeza e nessa expectativa. Então, nesse momento, uma conclamação divina é feita, desde o capítulo 1, desde o capítulo 2, desde o capítulo 3, Amós vai repetir isso, volte para o seu Deus. Quem assistiu a mensagem do domingo passado sabe por que isso. Porque o politeísmo estava tomando conta de Israel. Aquela coisa de dar tiro de metralhadora, conforme eu citei aqui. Aquela coisa de qualquer santo vai resolver, qualquer igreja vai resolver. Não, quem resolve é Deus. E aí nós precisamos entender que a palavra de Deus, e olha, essa aqui é a Bíblia Nova Jerusalém Católica. E eu uso ela. Por que eu uso ela numa sala de aula? Porque às vezes eu quero mostrar que a própria Bíblia, toda e qualquer Bíblia, fala o que eu tenho pregado aqui. Que Jesus Cristo é o único caminho. A mãe exerceu um papel fantástico. Maria exerceu um papel fantástico, espetacular. Mas ela morreu. Ela não ressuscitou. E ela não é intercessora. É a palavra de Deus. Você pode pegar qualquer Bíblia. Tá? Há um só mediador. Então, quando você começa a olhar para você, é como se Deus olhasse para os dias atuais e falasse, gente, volta. Se você não sabe como voltar, comece a ler a Bíblia. Eu já disse muitas vezes aqui, o meu sonho é que você escutasse a mensagem hoje aqui, talvez durante a semana também, fizesse, eu não concordei isso aqui com o que o pastor falou. Ligue para mim, eu estou sempre aqui. Pastor, o que o senhor quis dizer com isso daqui? Porque eu tenho o maior prazer de dizer, então deixa eu explicar. Então, quando Deus fala, volte para o seu Deus, e Ele coloca, eu sou o seu Deus verdadeiro, por isso que Deus sempre vem trabalhando naquela revisão, né, teológica e às vezes até terapêutica. Tá? Você se lembra onde vocês estavam? Você se lembra qual era a situação de vocês? Você se lembra quando vocês estavam lá no Egito? Eu com a minha boa e poderosa mão. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram disso? Então por que agora, nesse momento, vocês estão virando as costas para mim? O que temos então do versículo 1 ao versículo 11? Pode deixar, gente, porque criança é bênção. O que nós temos do versículo 1 ao versículo 11? A primeira coisa que nós temos aqui, essa palavra vem repetindo no capítulo, dos versículos 1 a 11 do capítulo 2. Levantem, chorem, se arrependam, com jejum e orações. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre isso ao longo da mensagem. A questão toda da formalidade ou da liturgia ou do esquema religioso é que às vezes nós olhamos a questão estética, a questão litúrgica. E o que Deus vai combater através de Amós, e principalmente através de Amós,
tá? É que ele está cansado de você ser uma pessoa bacaninha, fazer o sinal da cruz, ou vir aqui numa igreja evangélica pegar o óleo santo, ou você simplesmente, né, chorar na hora do louvor, ou simplesmente você dizer agora vai, e durante a semana você não viver existencialmente aquilo que Deus colocou no teu coração. Então nós somos uma geração da dopamina, nós somos uma geração realmente das emoções, nós somos uma geração que buscamos o prazer. Só que Deus, meu amado, não tem nenhuma dificuldade com isso. Mas Deus, em primeiro lugar, quer o meu coração e o seu coração. Por isso que ele fala, levantem, chorem, se arrependam. Mas não se arrependa de qualquer jeito. Se arrependa com jejum e orações. É o profeta que mais vai clamar, e é o primeiro, que vai falar muito sobre essa questão, que eu e você, vamos colocar na nossa modernidade, eu e você, precisamos entender o que é uma vida de jejum e uma vida de oração. Talvez você não consiga ser um eremita completo, e no meio do nada, do deserto, e ficar dias como os pais da igreja do século II fizeram. Talvez você não tenha a aptidão que a igreja de 1901, e 2 e 3 começou a buscar, principalmente por causa da entrada do iluminismo, jejuaram, pedindo discernimento e entendimento ao Senhor. Mas talvez no dia de hoje você consiga, e não para emagrecer, eu vou fazer jejum para emagrecer, não. Mas você consiga, às vezes, entender, e aí eu vou usar uma frase daqui a pouquinho, o que o jejum é muito mais do que simplesmente deixar de comer alguma coisa, mas é uma entrega completa. Então, jejum, e quando nós nos deixamos, né, faltou um E aqui, tá, gente? Jejum é quando nós deixamos aquilo que é bom por aquilo que é melhor. E isso é jejum. Tá, você pode pegar os livros de Luciano Subirá, que está fazendo muito sucesso agora de como jejuar. Você pode pegar outras histórias do Walt Whitman, do Richard Foster, Max Lucado, autores que trabalharam essa questão das disciplinas espirituais e têm falado muito sobre essa questão de contemporaneizar o jejum, até para trazer, porque às vezes tem pessoas com determinadas situações de doença diabética, elas não podem ficar o dia inteiro sem comer. Tá? Tem pessoas que tomam uma medicação pesada, tem que ter uma alimentação. E aí você tem de um lado o pessoal forçando a barra, dizendo que você não tem fé, e tem do outro lado o pessoal dizendo que tem que ter coerência, e a palavra de Deus está dizendo o seguinte, tenha bom senso. A palavra de Deus sempre vai trabalhar com bom senso. Tá? Então, às vezes, jejuar é você deixar um melhor, às vezes seja até as redes sociais. Uma das coisas que eu li, essa madrugada eu fiquei assistindo a TV, porque não tinha como, né, olhando, fazendo as anotações. Estou, de novo, querendo fazer uma palestra geopolítica sobre esse momento agora, sem fantasiar de Gog e Magog, sem ir para o outro lado, mas dizer o que está acontecendo. Enquanto isso, eu estava lendo, e um rabino, eu tenho um material do rabino Kessler, e ele fala uma coisa muito bacana, que não tem nada a ver com a questão geopolítica, mas tem a ver com o que eu estou preparando, estava já preparado, mas estava orando pela mensagem de hoje, que eu estaria pregando. E ele fala assim, nós vivemos numa geração que não sabe o que é quietude. Nós vivemos numa geração que não sabe o que é sentar e ficar. Aí ele fala o seguinte, baseado no livro de Provérbios. Ele fala, todo mundo quer a sabedoria que Salomão teve, então eu desafio você. Eu vou ver se eu consigo fazer o desafio dele. Já tentei, mas do jeito que ele colocou, não. Então ele coloca na modernidade assim, vá para um canto, não leve celular, não leve relógio. O áudio, porque às vezes vem a mensagem, você fica curioso, não leve nada. Só a palavra de Deus. Se você não quiser nem levar a palavra de Deus, não leve a Bíblia. Mas sente, fique quieto, puxe o ar. Não é meditação gospel, nem zen. Puxe o ar e solte e comece a dizer, Senhor, eis-me aqui. Só isso. Meia hora. Meia hora. Uma vez eu tentei 1 minuto, parecia que eu tinha ficado 3 horas. Porque nós estamos tão nessa questão de ativismo, que às vezes nós não sabemos o que é. Então, às vezes, o jejum é isso. É você tirar todas as redes sociais para Deus. Meia hora para mim é muito, mas eu vou ficar 5 minutos. Comece com 5 minutos. Baby steps, pequenos passos de bebê, até chegar lá. Comece aos poucos. Essa volta não poderia ser leviana, meu amado. O Senhor está, Joel, se Oséias, que nós pregamos os domingos passados, Oséias confronta, aqui em Joel, Deus está já chegando no seu, né, máximo, dizendo, olha gente, para com isso.
essa volta, esses arrependimentos que vocês fazem, está sendo muito leviano. Então, o que está faltando para vocês é disciplina. E aí ele coloca as duas disciplinas, jejum e oração. Então ele está falando assim, sabe por que vocês não conseguem manter? Meu amado, vamos pensar seriamente, vamos pensar na cidade de Uberlândia. Se você pegar, e antes de falar isso, essa semana eu tentei fazer um levantamento. Se você pegar do ano passado para cá, nós tivemos na nossa cidade um monte de palestras motivacionais, questões das emoções, cura da alma, inteligência emocional. Nós tivemos muito evo, não evo, vai, não vai, um monte de coisa. Onde que eu quero chegar? Já não era para ser uma cidade curada. Não era para ser uma cidade curada. E agora, se você vai para a contabilidade, e o Guilherme, uma vez rapidinho, ele fez esses cálculos, se você vai para uma contabilidade, quantas mensagens são pregadas no ano, numa igreja que tem alguns cultos de manhã e à noite, 3 cultos durante a semana, já não era para nós, pelo menos, ter, visto algumas transformações na nossa vida? Será que talvez, como esse povo aqui, nós estamos tendo uma vida leviana e sem disciplina? Nós sabemos, concordamos, choramos, mas na hora de colocarmos em prática, nós realmente parece que paramos. Então Deus quer agir no coração, meu amado. Essa é a grande mensagem de Joel, é a grande mensagem de Amós. Deus quer agir no meu coração, Deus não quer mais agir na liturgia. A liturgia é emocional. Fazer um culto emocional, meu amado, é possível? Claro que é. As luzes, aí de repente a fala que o cara está colocando aqui, de repente todos os músicos começam a chorar. Meu amado, são duas coisas que contaminam. Uma pessoa do teu lado rindo, uma gargalhada bacana, tá? Você vai ver que daqui a pouquinho alguns outros começam a rir também, e o chorar também. Mas a pergunta é, quem desses que estão chorando realmente por um quebrantamento numa sinceridade? Ah, pastor, mas como é que eu posso fazer essa medida? Qual que é a questão cognitiva que eu vou conseguir avaliar daquilo que aconteceu no culto, não foi emocional, mas foi o Espírito Santo? Simples. É na tua semana. Não significa que você vai ganhar na Mega Sena, que de repente vai aparecer dinheiro na tua conta, ou de repente vai... Não, talvez você vai começar enfrentando as mesmas lutas que você já vem enfrentando. Mas você começa a sentir aquilo, seja a paz de Cristo, o árbitro, no vosso coração. Você começa a sentir aquilo que Deus fala, eu te chamo pelo teu nome. É como se você começasse a escutar Deus chamando ao teu nome, o teu próprio nome. De repente você começa a sentir as portas se abrindo. De repente a coisa que estava pesada começa a fluir. Mas você está fazendo a sua parte também. Então, quando nós temos que avaliar se realmente Deus mudou, se aquilo não foi emocional, pelas obras ou pelos frutos. Pelos frutos conhecereis. A palavra carpos no grego, significa, que é traduzido como fruto, é uma energia que está dentro da pessoa e explode para fora, que é a questão da botânica. A própria botânica, a biologia também vai dizer que o que é fruto? É isso, é uma coisa que a planta explode para fora. É essa a ideia que os autores receberam como inspiração para dizer, escreva isso, o fruto do Espírito Santo é alguma coisa que não dá mais, explode para fora. De repente você que era ranzinza, começa a mudar o teu temperamento. Você que era uma pessoa extremamente chata, começa a mudar o teu temperamento. Você que era de repente você começa a ter domínio próprio, você começa a ter fidelidade, você começa a ter mansidão, você começa a ter alegria, você começa a ter paz, e você não sabe, mas o Espírito sabe o que está acontecendo na tua vida. Portanto, agora, a primeira palavra desse versículo, portanto, agora, no hebraico, a palavra gam, que significa de fato, olha só, sem frescura. E olha o que o Lextan coloca, que eu gosto muito, novamente. Eu não sei se Deus estava, para Joel colocou novamente, ou sem frescura, ou de fato. Mas essas 3 possibilidades dessa palavra no hebraico, para mim elas são fantásticas. Porque é como se Deus fala, Silas, agora de fato, para de prometer, para de falar, agora de fato, toma vergonha na cara, vamos colocar assim. Tá? Agora, ô Silas, sem frescura agora, tá? Não chora, não, esse negócio agora, não, sem frescura, mais ou menos isso.
E, Silas, estou colocando para mim, vocês colocam para vocês, tá? Não sou tão pecador assim não, viu, amado? É exemplo, viu? Silas, novamente, eu ainda acredito em você. Novamente, eu espero um posicionamento. É isso que Deus estava falando, meu amado. O não retornar ao Senhor não traz raiva ou rancor, e sim tristeza ao coração do Pai. A religiosidade castradora, manipuladora, às vezes coloca isso, se você não voltar, a mão de Deus vai pesar. Tem gente que fala mais da mão de Deus pesando do que da graça de Deus. Não, porque você continua assim, a mão de Deus, se você continuar assim, Deus vai pegar. E às vezes nós como pais podemos espantar os nossos filhos, ou fazer de Deus, ou fazer dos nossos filhos religiosos. Na frente de você, amém, glória a Deus, mas não aguento mais. Talvez por falas inconscientes, sem maldade, mas religiosas. Deus vai pesar. Eu acho que se Deus prestar atenção, Ele está com uma dívida enorme aqui na terra, né? Que todo mundo fala, Deus vai pesar, Deus te pague, Deus vai fazer ainda você se arrepender. Olha o trabalho, a responsabilidade que nós passamos para Deus. Tá? O que eu e você precisamos entender que as nossas atitudes não criam raiva em Deus. Eu estou com raiva de você, eu estou com rancor, que decepção. Deus nunca chega para Israel e fala, que decepção. Olha tudo que eu fiz para vocês, eu estou com raiva de vocês. Não. Sabe o que Deus fala? Eu estou triste. Não era isso que eu queria de vocês. Não era isso que eu esperava de vocês. Às vezes Deus fala isso para a minha vida e para a sua vida, numa ou outra, ou em algumas situações. Silão, eu estou triste com você. Eu te coloquei no mundo não para isso. Você foi gerado não para isso. Eu tirei você da onde você estava, e o caminho que você poderia ter continuado, e você sabe o abismo que te esperava, não para você ficar brincando, ou de cai-cai. Tem gente que acha que nós somos a Itaipu gospel, né? Que é nas quedas de Itaipu que vem a energia, né? Então tem gente que fica só caindo para produzir energia gospel. Não, é besteira isso aí. O que Deus espera é que o coração deles seja alegre. Por isso que em algumas situações ele fala, esse é o meu filho amado que alegra o meu coração. É uma coisa tremenda isso, o Senhor falando. Deus teria misericórdia e renovo de quem se arrependesse. O que ele está falando é o seguinte, olha, eu não vou pesar, eu não vou trazer raiva. Não, eu quero que vocês entendam que eu terei misericórdia e renovo daqueles que realmente se arrependem. E a palavra arrependimento, tanto no grego quanto no hebraico, ela tem a mesma etimologia, ou a mesma ideia em sua raiz. É você estar indo por um caminho, não é nem você mudar de caminho, é você voltar. É uma volta. Por isso que a palavra arrependimento, no hebraico, yala, ela está sempre perto, próximo da ideia de volte, volte, volte. Volte ao primeiro amor, volte a uma vida de oração, volte àquilo que eu coloquei, aquela chama no teu coração. Tem gente que acha que essa volta tem que ser uma cobrança ministerial que Deus vai fazer. Não, meu amado. Ministério é consequência. Quer uma prova disso? A última palavra de Moisés, quando ele desce do monte, Deus já tinha falado que ele não entraria. Moisés poderia ter falado, gente, eu acabei de saber uma notícia, meu Deus, eu não vou entrar, é por causa daquela rocha que vocês me fizeram bater. Não, ele não fala nada disso. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Ele fala, e agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Ames ao Senhor teu Deus. Ele começa com um tema, né? Temas ao Senhor teu Deus. Ande nos caminhos do Senhor teu Deus. Ame o Senhor teu Deus. E por último, sirva o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Eu sempre disse aqui que ministério é consequência de uma vida no altar. Pessoas que vão exercer um ministério fora do altar, elas podem cometer mais erros religiosos do que elas imaginam. Porque elas criam regras. E altar e ministério é fluir. O Guilherme não vem aqui e fala, Laís, hoje eu vou chorar lá na frente, viu, meu bem? Para impressionar. Eu sei que eu conheço o coração do meu filho espiritual. Entendeu? Falando nisso, eu orei para aquilo, essa madrugada pelo desejo do coração de vocês. Viu? Eu não esqueço como pai espiritual. Não. Às vezes eu penso, não sei se você concorda comigo ou não, Guilherme, às vezes ele está aqui na frente pensando uma coisa, que você já viu ele começar a cantar uma música que o pessoal da mesa fica desesperado, porque não estava no script. Porque às vezes é aqui que o Senhor flui, é aqui que o Senhor muda.
E às vezes ele não veio preparado para chorar. Se ele viesse preparado para chorar, a Laís já estaria com uma caixinha de lenço. Pode começar. Mas a coisa flui. Porque ministério é algo que flui. Muitas coisas que eu preparo aqui saem totalmente diferentes. Essa madrugada, antes de pregar essa mensagem, como eu estava com... Não dormi mesmo, eu fiz de novo. Eu ouvi a mensagem do domingo passado. Vi o quanto que eu gaguejei. Ainda continuo gago, viu, igreja? Mas tudo bem. Você gosta, né, Júnior? Mas eu estava ouvindo a mim mesmo, eu falei assim, Deus, esse cara está falando um monte de verdade. Eu preciso viver o que esse cara está falando. Então, em todas as situações, Deus aponta o pecado, mas mostra a restauração. Você já viu Jesus? Ele aponta o pecado para a mulher samaritana, ele conversa com a mulher samaritana, mas ele aponta a restauração. Ele chega para Marta naquele desespero, e Maria no caso, Marta no caso, naquele desespero todo, ele fala, mas ele aponta a solução. Ele chega para o paralítico, ele fala, mas ele aponta a solução. Mas o caso mais clássico é da mulher samaritana. Ele fala do pecado, disseste bem, 5 Maria, ele fala de toda a situação emocional, psicoafetiva daquela mulher, geográfica, porque é uma samaritana. Ele fala, eu sei de tudo isso, mas se você beber da água que eu tenho para te oferecer, nunca mais você vai ter sede. E essa água que ele estava falando, era ele próprio, a água da vida. Porque só quem tem Jesus, como Santo Agostinho fala, só quem tem Jesus tem esse vazio existencial preenchido. Heidegger falava assim, que quando ele encontrou Jesus, a angústia dele foi dissipada. O diálogo entre C.S. Lewis e Tolkien é fantástico, quando estão discutindo. Eles ficaram até de madrugada num barzinho, sim, num barzinho, viu, amada? Aí ali naquele barzinho, e eles não estavam tomando água com gás, com certeza, tá? Eles estavam conversando sobre Jesus. E Tolkien conseguiu mostrar e desmistificar a maior dificuldade de C.S. Lewis era a questão do mito. Que ele achava que a Bíblia era um monte de história. Ele era um escritor literário. Ele estava criando uma historinha. Não era ainda Nárnia, mas o Tolkien já estava fazendo O Senhor dos Anéis. E naquela discussão ele, cara, é isso. Eu estou olhando com um olhar racional. Eu estou olhando com uma questão didática, acadêmica. Não, deixa fluir. Porque às vezes nós precisamos aprender que soltar o cabo da nau é deixar que Deus traga a restauração dos nossos valores. Converte-te a mim. A mim. Essa palavra no grego, amada, ani, que significa a mim mesmo. Primeira pessoa como alvo. Essa palavra, ela choca, porque a tradução dela para o grego é eime. Quase a sonoridade parecida. Ami e eime. Eime é aquilo que Jesus fala. Eime fotos do zoe. Eu sou a luz do mundo. E eles ficavam doidos. Os judeus ficaram doidos, porque esse a mim significa a pessoa de Deus. Se você vê, eu sou o que sou, tem a mim, ou seja, eu sou verdadeiramente esse que está vos falando. Essa é a identidade de Deus. Então, quando Deus fala, converta-te a mim, Ele estava dizendo, eu sou o único e verdadeiro Deus. Vocês sabem disso. Vocês sabem que não foram o Egito que tirou vocês, porque, pelo contrário, Ele aprisionou. Vocês sabem que não foram os persas que pegaram. Vocês sabem de tudo isso. Vocês sabem que não é uma questão, né, de um Haddad fazendo um IOF ou não IOF, não é uma questão econômica brasileira, você sabe que não é uma questão política brasileira, você sabe que não é uma questão geopolítica mundial, você sabe que sou eu que vou te abençoar, sou eu que vou colocar minha poderosa mão sobre vocês. Eu não sei se vocês sabem, a estrutura do drone, né, o famoso drone, defesa israelense, né, que ela é literalmente essa ideia do kippá. O kippá é alguma coisa assim que põe na cabeça a boa e poderosa mão de Deus. E os mísseis ficam nas laterais, eles se encontram aqui, exatamente para formar essa boa e poderosa mão de Deus. Tamanha a convicção que eles têm da boa e poderosa mão do Senhor. Volte a mim. Essa é uma volta para uma relação pessoal com Deus. Não é apenas voltar para frequentar a igreja. Não é apenas voltar para fazer algo litúrgico. Mas é uma volta para uma relação, um relacionamento pessoal com Deus. E aqui nós podemos dizer, mas pastor, na prática, como é que seria esse relacionamento pessoal com Deus, meu amado? Eu não quero dar fórmulas mágicas, mas eu posso dar dicas. Comece a acordar de manhã, em vez de olhar no WhatsApp, em vez de tudo, para. Ou antes de botar o pé para fora da cama, já que você já vai direto lá no teu
smartphone, Senhor, amanheceu o dia. E eu sei que a tua misericórdia está sobre a minha vida. Mas eu também sei o que o Senhor espera da minha vida. Porque às vezes nós falamos muito que a misericórdia foi renovada, A pergunta que eu te faço é: o que Deus espera de você? Eu saio de casa orando, né? Aí quando eu chego ali 10 para 6 ali no praia, o praia tem aberto 15 para 6 da Uirapuru, então 10 para 6, eu estou exatamente, é cronometrado. Quem tem toque é assim, né? Tudo no cronômetro. Eu estou exatamente naquela ponte ali. Naquela ponte, naquele lugar eu estou orando. Senhor, o que o Senhor espera de mim nesse dia? O que o Senhor espera? Porque ainda não amanheceu, o sol não nasceu. Eu falo, o que o Senhor espera de mim nesse dia? Ah, mas não veio um anjo lá, né, correr comigo, não veio um anjo lá com papel, não. Mas durante o dia, Deus vai dando direcionamento e discernimento, porque isso é uma relação pessoal. Isso é uma relação pessoal. Não na aparência, ou seja, na aparência estava tudo certo. O culto estava bonito, estava tudo maravilhoso, mas a essência. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios, quando ele vai explicar o seu apostolado, ele fala o seguinte: olha, deixa eu fazer uma pergunta, eu estou colocando com as minhas palavras, né? Está no capítulo 2, versículo 14 a 19. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se apertar vocês, se as circunstâncias apertarem, se as crises, né, existenciais apertarem vocês, que tipo de perfume que vai sair? Perfume de morte ou perfume de vida? Na prática, sabe o que Paulo está falando? Olha, na hora que... Porque ele fala isso no versículo 14 e 17, capítulo 2, porque no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículos 7 e 8, pode ler um pouquinho mais, tá? O que ele fala? Eu tive um naufrágio, eu cheguei a ter um desespero, eu tive medo de morrer. Aí o versículo 14, ele começa assim: mas graças a Deus, que em todas as coisas, Ele me faz triunfante. E aí ele fala: eu quero ser o bom cheiro. Em todas as coisas eu quero mostrar. Então, qual é a nossa essência? Qual é a nossa essência? Amado, como é fácil. Essa semana, eu estava com uma pessoa e vieram tomar banho, né? E aí ficaram esperando, no tomar banho eles ganham roupas, né? Alguém deu um tênis muito bonito, branco com preto, se você é você. Eu bati até a foto, porque o cara saiu sorrindo, né? E alguém fez o seguinte comentário: nossa, eu vi eles chegando, até cheirando mal, né? Cabeça tudo feio. Como eles saíram bonito. Isso foi, acho que foi terça-feira. De terça para quarta, quando eu fui orar, eu estava preparando a mensagem, Deus falou: é isso que acontece. Às vezes as pessoas saem bonitas da igreja, muito bonitas, com roupinha nova, limpinha, tomando banho. Mas durante a semana, olha como Deus usa o dia a dia nosso. Mas durante a semana eles se sujam. E eles têm que voltar de novo para ficar tomando banho. A minha igreja não é um chuveiro. A minha igreja é um local de cura e de posicionamento. Eu quase, se tivesse culto de quarta-feira, eu ia ligar para o Jussi presencial. Eu tenho uma palavra para dar para a igreja. Porque às vezes, e repito o exemplo, as pessoas saem daqui bonitas, mas infelizmente, por algumas questões, dá 3 dias elas voltam totalmente sujas. Por quê? Porque a essência não mudou. É isso talvez que Deus está querendo colocar. E Ele coloca de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto. Por isso que deve ser uma volta com profundidade. Quando ele usa essa expressão de coração, a expressão no hebraico para coração é os nossos sentimentos. Tanto é que nós disse uma vez aqui que o judeu, quando fala, põe a mão no teu coração, quando ele está num ambiente da sinagoga, ele não põe a mão aqui, ele põe a mão aqui. Porque ele entende que aqui é o coração, é a nossa razão, é a nossa emoção. Por isso que Deus sempre fala: venha com todo o teu coração, venha com toda a tua razão, venha e coloque firme. Então é uma volta na nossa essência, não é uma volta na superficialidade. Volta com disciplina, isso é com jejuns. Esse jejum aqui é prática diária. Leia, quem puder, se você não tiver, eu acho que eu tenho em PDF, mas leia, a Rosana já deve estar pedindo, né? Leia o livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina.
E ele fala que uma das coisas que a nossa sociedade contemporânea não sabe é praticar um jejum. Porque nós achamos que jejum é só parar de comer. Aí o que você está fazendo naquele momento que você parou de comer? Então é melhor você continuar comendo, mas sentar aqui no chão e pegar um sanduichão, até rimou, hein? Senta no chão e pega um sanduichão, tá? E continue orando, continue falando com Deus. Às vezes o meu encontro com Deus aqui, durante a semana, é com chimarrão. Porque não é, você tem que parar de comer, não. Qual é a minha conexão naquele momento? Qual é o meu pensamento naquele momento? É uma volta com quebrantamento. Veja só, com disciplina, mas com quebrantamento, choro e pranto. Na cultura hebraica, chorar, ninguém chora à toa. Não existe essa coisa emocional. Ou existe um choro com uma razão, uma perspectiva, ou seja, uma entrega, ou não existe o chorar. Então, quando ele coloca aqui, ele está dizendo uma coisa muito forte, olha, que haja um verdadeiro quebrantamento, para que você saia daqui com uma perspectiva de mudança, para que você não saia daqui com uma perspectiva de quem sabe agora. Quem sabe agora. Pior coisa quando eu estou atuando com um casal, aí como psicólogo, né? E nesses 40 anos que vai fazer, que eu trabalho com casais, a pior frase é quando o casal está passando por crise e um olha para o outro, alguém fala assim, vamos tentar? Eu falo, não, para tudo. Não tem essa de vamos tentar. É que nem casal de namorado, né? E fica uma deixa aqui, tá? Aí vamos dar um tempo. Meu amado, não existe tempo. Tempo é desculpa para não encarar e resolver o que está errado. Vamos dar um tempo. Aí eles voltam, não porque eles resolveram, mas por causa da saudade. Eles voltam porque eu não consigo ficar longe de você, mas e o que fez dar um tempo? Ah, não, deixa para lá, passou. Lá na frente estoura. Sentimento não é alimento. Sentimento um dia vai cobrar. Então é isso que Deus está falando. Volte com as emoções, mas volte com uma verdadeira entrega, com quebrantamento. E o versículo 13, temos dois motivos para se voltar. Estou só no capítulo 2. Porque ele é misericordioso e ele é compassivo. A palavra compassivo é a mesma palavra no grego para empatos, que é sentir, saber, conhecer. Ele não é apenas misericordioso, para dizer, Silas, eu trago as minhas misericórdias, mas eu sei aonde, e eu sei das tuas lutas. Por isso que para Deus não serve aquele discurso, Deus, o Senhor sabe, a carne é fraca, Deus, eu sempre soube disso. Deus, o diabo me tentou, mas eu sempre soube disso. Deus, eu cedi porque eu sempre soube disso. Por isso que para Deus é mais fácil eu chegar a Deus, olha, eu não vou falar nada, não vou justificar, eu só vou dizer o seguinte, eu errei, eu pequei. Pronto. O que Isaías fez? Ai de mim que sou um pecador, tenho os meus lábios impuros, e pior que do meu lado é uma nação pecadora. Sim, depois, mas antes ele fala dele, como aquela parábola que Jesus fala de duas pessoas que entram no templo. Senhor, eu tenho feito tudo bacana, essa semana dei tantas cestas básicas, dei o dízimo, Senhor, aleluia, eu fui na igreja. Aí o outro fala, Senhor, eu sou um pecador. E Jesus fala, aquele que disse isso foi quem encontrou o coração do Pai. O grande problema, meu amado, do filho pródigo, é que ele não conhecia o coração do Pai. O grande problema do irmão do filho pródigo é porque ele também não conhecia o coração do Pai. Um fica na estrutura religiosa sem conhecer o coração do Pai. Um sai e somente depois de passar tudo o que passou, ele fala, cara, agora eu sei o que é o coração do Pai. Por isso, pega a primeira fala da minha mensagem de hoje. Sim, Deus permite coisas acontecerem na minha vida e na sua vida, porque talvez, e com toda certeza, o que Ele quer é que você aprenda a conhecer o coração dEle. Para dizer, Deus, restaura o meu casamento. Deus, eu já tentei tudo na questão profissional. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Aí Deus fala, é isso que eu estava esperando. Muitas vezes é isso. Então o propósito de Deus é abençoar e não destruir. É dar vida e não matar. Quem veio para roubar, matar e destruir é o inimigo.
é Satanás. Mas ele veio para dar vida. Aí ele não veio para roubar, pelo contrário, ele vem para restituir. Ele vem para restituir. Tanto é que a fala dele, no capítulo 2, é: tudo aquilo que foi tirado de vocês, eu vou restituir. Eu vou restituir. Deus traz. Então, porém, o caminho da vida é o arrependimento. Sim, o que Deus está falando assim, que o caminho da vida é o quê? É o arrependimento. É como se Deus falasse assim: você está disposto a se arrepender? Você está disposto a viver essa verdade? Você está disposto a entender o que é esse quebrantamento? Porém, o caminho da vida, sim, o Senhor responderá, e Ele dirá ao seu povo. Olha só, depois de todo o arrependimento, nós pulamos do versículo 12 até o 19. Aí ele fala uma série de coisas ali. Aí no 19 ele fala assim: quando o povo se posiciona, Deus fala: sim, eu vou enviar. Essa palavra aqui no hebraico, meu amado, a palavra shalak, é estabelecer, direcionar. Eu gosto dessa ideia, direcionar. É como se Deus estivesse falando assim: olha, Monte Hebron, porque vocês se posicionaram, eu vou direcionar as minhas promessas na vida de vocês. Porque você se posicionou, eu vou direcionar as minhas promessas no seu casamento, na sua vida profissional, em tudo aquilo que Deus colocou. É Deus quem dá a chuva, Ele deixa muito claro isso. É Deus quem faz o campo florescer, e é Deus que faz a semente germinar. O problema nosso é que às vezes nós queremos ver a floresta, nós queremos ver tudo já completo, e às vezes Deus quer começar com uma semente, com uma semente. O Miles Monroe tem uma mensagem, antes do falecimento dele, que ele sobe no púlpito chupando colocou uma laranja, tá? Não sei. Aí ele pega a semente e ele coloca a semente na mão e mostra para todo mundo: o que eu tenho nas minhas mãos? Aí todo mundo concorda que ele tem uma semente. Aí ele fecha a mão assim: pois é, eu tenho uma semente. Mas se eu plantar essa semente e tiver paciência, pode ser que eu tenha uma árvore. E se eu tiver mais paciência ainda, pode ser que eu tenha uma floresta. Porque tudo está na semente. Por isso que a palavra de Deus é uma semente. E por isso que a palavra de Deus nos convida a sermos o que? Semeadores dessa palavra. Para que o mundo possa entender. Mas Deus está falando: Silão, plante. Se lembra quem é um pouco mais velho aqui, né? Na época do ex-presidente João Figueiredo: plante que o João garante. Quando o agronegócio ainda não estava sendo valorizado no Brasil, né? E essa frase é muito interessante, vamos usá-la no seguinte sentido: plante, que Deus garante. Plante fé, que Deus garante. Plante uma percepção espiritual, que Deus garante. E o que Ele garante? O trigo, o vinho e o azeite. O trigo, meu amado, é exatamente, Deus está restituindo aquilo que foi comido pelo gafanhoto. Deus reverte o quadro. O trigo é a promessa e a certeza, tá? Porque o trigo era tudo, era a sobrevivência daquele povo. Era um povo, tanto é que se você for pegar, agora quem tiver mais de 60 anos sabe o que eu vou falar, tá? 50 para cima já dá. A Barça, a enciclopédia Barça, grande. Lá na Barça, quando você vai, um dos livros, do fascículo, né? Você vai pegando do Oriente Médio, sabe como é que está escrito lá o Oriente Médio? Crescente fértil. Porque os historiadores entenderam que toda essa região ali era uma região crescente fértil. Ué, mas não era deserto? Não era deserto? Quando Deus chega, o deserto vira oásis. Quando Deus chega na minha vida e na sua vida, não importa a situação. Então esse é o trigo. Deus está dizendo: Silão, tudo que você perdeu, eu quero restituir. Tudo que foi tirado de você, eu quero restituir. Ué, mas isso aqui é o Deus da prosperidade. Sim, esse aqui é o Deus da prosperidade, esse aqui é o Deus da promessa. Porque às vezes nós olhamos e colocamos que prosperidade é só dos neopentecostais, aí os reformados. Meu amado, para com isso. Deus sempre falou que Ele vai restituir, te darei de volta. É uma promessa de Deus. Aí Deus também fala o que? Sobre o vinho, um Deus que supre as necessidades, trazendo alegria aos nossos corações. Vinho é cura emocional. Não adianta nada Ele me trazer o sucesso profissional se as minhas emoções não estão curadas. Porque o meu sucesso profissional, sem as minhas emoções curadas, eu posso virar um cara orgulhoso, arrogante. Eu vou querer comprar um carrão para mostrar para todo mundo como é que eu estou bem agora. Ele vai querer mostrar para o outro.
Então, por isso que Deus precisa trazer a prosperidade. E é interessante que aqui Ele promete trazer primeiro a prosperidade. Ele podia ter começado de trás para frente, do azeite, que é o mais importante para nós. Mas Ele fala, não, que adianta eu trazer uma unção, se amanhã você tem um monte de coisas para resolver. Então eu vou trazer a solução, depois eu vou trazer a cura da tua alma, e depois sim eu vou trazer essa autoridade. Um povo restaurado por Deus terá também sua identidade restituída. A nossa identidade precisa ser restituída. Não só na questão psicoafetiva, não só na questão psicanalítica, ou seja, qualquer linha terapêutica. A nossa identidade precisa ser restituída. Sabe qual é a pergunta mais difícil num momento terapêutico? Eu já disse que numa das mensagens. É quando você pergunta para a pessoa, quem é você? As pessoas não sabem quem são elas. Eu sou. Quem sou eu? Quais são as minhas emoções? Quais são as minhas limitações? Nós precisamos desse azeite, porque achamos que o azeite é apenas da autoridade espiritual. Não, azeite é cura. Então Deus quer estabelecer prosperidade, riqueza. Deus quer curar a nossa alma. E Deus quer trazer a nossa identidade restaurada. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, meu amado. Números diz assim, Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez Ele falou e não agiu? Alguma vez Ele prometeu e não cumpriu? Você sabe como é que termina esse capítulo, meu amado? Vou tirar o óculos para ler aqui. Dos versículos em diante. Olha só. Versículo 21, do capítulo 2. Eu vou ler da versão do Eugênio Peterson. Eu não estou enxergando você, mas estou enxergando que eu vou ler, tá, gente? Não estou enxergando ninguém. Não tenha medo, terra, esteja feliz e celebre. O Eterno fez coisas grandes. Não tenha medo, animais selvagens. Há restauração em todas as áreas. Os campos e campinas estarão brotando, as árvores dando fruto outra vez. Uma grande safra que vem das figueiras e das parreiras, filhos de Sião, celebrem. Alegre-se no seu Eterno. Ele está dando a vocês um mestre para ensiná-lo a viver corretamente, a promessa do Espírito Santo. Como chuva do céu, o seu ensino será uma chuva de palavras e refrescar e nutrir a alma de vocês como antigamente. E haverá comida suficiente para o corpo, celeiros cheios de cereais, tonéis de vinho, barris de azeite de oliva. Olha o 25, vou compensar vocês pelos anos dos gafanhotos, a grande devastação que causaram, gafanhotos selvagens, gafanhotos mortais, gafanhotos vorazes, haja gafanhoto, gafanhotos destruidores, a grande invasão de gafanhotos que enviei a vocês. Vocês vão comer até se fartar de comida boa, vocês estarão cheios do louvor pelo seu Eterno, o Deus que pôs outra vez de pé e vos encheu de admiração. Deus está dizendo, eu quero admirar vocês. Nossa, não estou enxergando ninguém. Viu, igreja? Deus está dizendo, eu quero admirar vocês. Tá? Vocês estarão cheios do louvor pelo Eterno. Deus que os pôs outra vez de pé, Ele não será desprezado. Vocês saberão, sem sombra de dúvida, que na hora do aperto, estou com Israel. Olha só que coisa linda, que eu sou eterno. Sim, eu sou eterno e eu sou único. Nunca mais meu povo será desprezado. Amém, igreja? Pai querido, que essas palavras e que esse renovo do trigo, trazendo orientação profissional, trazendo bênçãos financeiras, porque nós precisamos, não tem como pagar boletos simplesmente orando em cima deles, nós necessitamos. Que o Senhor possa abrir portas, trazer existência, estratégias, vendas, promoções, aquilo que o Senhor tem para usar. Que o Senhor possa trazer a existência, que esse trigo hoje seja liberado sobre nós. Senhor, que o Senhor possa trazer esse vinho, trazendo cura na nossa alma. Talvez muitos aqui até perderam a alegria de viver, estão simplesmente empurrando a vida, ou se deixando levar. Não, Senhor. Que possamos a partir de hoje, por causa dessa cura, desse vinho que cura nossas emoções, tomarmos o controle, né, da nossa vida, Senhor, e entregar a Ti, que possamos ser curados em todas as áreas, todas aquelas manchas, desprezos, situações que trouxeram marcas, que sejamos curados. Mas, Senhor, traga a Tua identidade sobre nós. Tua palavra em Apocalipse fala que nós somos reis e sacerdotes, que essa autoridade de rei
para determinarmos, para falarmos palavras proféticas, venham sobre nós. Que essa autoridade de sacerdotes, para estarmos diante do teu altar, venha sobre nós. Que esse azeite restaure tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu selo essas palavras, como eu falei nessa madrugada, eu selo essas palavras como um ato profético, como pastor e apóstolo nessa casa, não falando balela, não falando na emoção, mas sabendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.